Olá, eu sou o professor Freza e hoje vamos a mais algumas dicas. Especificamente falaremos sobre gráficos no movimento retilíneo e uniforme. Se você está precisando desse conteúdo, seja para o colégio, ou preparação para o vestibular, ou ensino superior, ou simplesmente um entusiasta da física, acompanha comigo sobre este assunto. Vamos tratar aqui, nesta videoaula, os gráficos de posição no tempo e velocidade no tempo. Por que não um gráfico de aceleração no tempo? Porque quando a gente estuda cinemática, a gente trabalha com as variáveis posição, velocidade, aceleração e tempo. Por que não trabalharemos o gráfico de aceleração no tempo? Porque a gente sabe muito bem que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero. Tudo bem? Então vamos lá, esses dois gráficos como os principais. Notamos aqui então que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade de um objeto que se move é sempre uma trajetória retilínea e com o mesmo valor de velocidade. Neste exemplo, eu coloquei o carrinho aqui se movendo sempre com uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí diz assim, professor, mas eu nunca entendi o que significa esse conceito de velocidade, metros por segundo ou quilômetros por hora. Muito bem, então eu coloquei aqui para a gente imaginar como se a cada 1 segundo eu fizesse uma marcação. Então, no instante 0, que é quando eu comecei o meu movimento, no instante 1, então aqui essa posição, 2 e assim sucessivamente. Se eu estou afirmando que a velocidade é de 2 metros por segundo, significa que a cada segundo o carrinho se moveu 2 metros. Então, por isso que eu poderia dizer, qual seria a distância daqui até aqui? 2 metros. E daqui até aqui, 2 metros. E daqui até aqui, 2 metros. Ou seja, a cada 1 segundo que passa, ele vai se deslocando 2 metros. Ok? Por isso que a velocidade seria, neste caso, uma constante. Beleza. Entendido então o que é o movimento retilíneo uniforme, podemos agora ir com um pouquinho mais com calma. Então assim, ó, posição inicial, tá? Professor, mas assim, normalmente o problema não me dá qual é a posição no início. Pois é, porque a posição, a velocidade e a aceleração são grandezas que dependem da escolha de um referencial. Então, por exemplo, assim, eu posso definir o referencial lá como meu marco 0, aqui, por exemplo. Então eu posso dizer, olha, esse carrinho já vinha se movimentando antes, mas eu liguei meu cronômetro exatamente quando ele passou aqui. Então, por isso, meu instante 0. E eu posso dizer também que, nesse instante, eu vou colocar aqui minha posição 0. Perfeito? Posso fazer isso? Posso. Então, eu digo, a posição inicial é 0. Depois de 1 segundo, a posição dele é de 2 metros, como a gente discutiu antes, porque a velocidade é 2 metros por segundo, nesse exemplo. Na outra posição, 4 metros. E assim, sucessivamente, 6 metros. E, por fim, obviamente, 8 metros. Perfeito. Sendo assim, eu poderia dizer, tá, professor, mas um outro colega meu escolheu um outro referencial. Poderia ele ter escolhido que a posição inicial não seja 0? Por exemplo, vou supor que a posição inicial seja de 4 metros. Poderia, não tem problema nenhum. Então, mas aí olha, se a nossa posição inicial for de 4 metros, quanto é que a posição no instante 1 segundo depois? Ué, se ele se moveu 2 metros, então 4 mais 2 foi para 6, e depois para 8, e depois para 10, e depois para 12. Tá, professor, faz diferença isso? Não, porque normalmente o que vai se perguntar é, caso um problema não te dê o referencial, é a velocidade. Então, por exemplo, eu poderia pensar assim, tá, mas daqui até aqui, ó, ele se moveu 8 metros, de acordo com esse referencial. Quanto tempo demorou? 4 segundos. Então a gente sabe que a velocidade ela é calculada como deslocamento, que nesse caso foi de 8 metros, dividido pelo tempo, que nesse caso foi de 4 segundos. Por isso a velocidade de 2 metros por segundo. Tá, e se eu escolhesse esse outro referencial? Qual foi o deslocamento daqui até aqui? Ele partiu do 4 e foi até o 12. Quanto que ele deslocou? 8. Quanto tempo demorou? 4. O mesmo 2 metros por segundo. Então eu quero te mostrar que a velocidade, assim como a aceleração, não vão depender da escolha do teu referencial aqui. Onde que tu vai colocar a tua origem, tá? No entanto, já que estaremos falando de gráficos, o nosso gráfico vai mudar sim. Porque se eu for fazer um gráfico de posição, ele vai te perguntar, qual é a posição no instante inicial? Se tu escolher esse referencial é 0. Se tu escolher esse, tu vai dizer que é 4.
tá? Então, a escolha do referencial vai mudar o teu gráfico de posição no tempo, tudo bem? E isso não tem problema, não tem problema. Algumas questões vão querer te mostrar que, olha, considere a posição inicial, vou chutar, igual a 8 metros, tá? Aí o problema, ele está definindo uma origem do referencial, o que não tem problema também, tá? Beleza, mas falando de gráficos, então vou pegar os mesmos exemplos do slide anterior. Como é que eu monto o meu gráfico? Tá. Pegando aquele primeiro referencial, onde a posição inicial é 0. Então, no instante, no tempo inicial, a posição vale 0. Temos nosso primeiro ponto. Segundo ponto, lá no instante 1 segundo, eu notei que a posição dele valia 2. Então, puxa para cá, 2. Notei que no instante seguinte, ou seja, no instante 2, a posição vale 4. E assim sucessivamente. E aí tu vai montar o teu gráfico. Olha, nós temos aqui pelo menos 3 pontos que eu identifiquei. Trace a reta que melhor vai unir esses pontos. Pronto. Aqui está o gráfico de posição no tempo. Beleza? Claro que eu poderia continuar aqui os demais instantes, mas eu sei que é uma reta. Tá? Tá, professor, mas assim, se eu escolhesse o outro referencial, ele é a partir do instante 4, da posição 4. O que eu faria então? Olha, a tua reta, então, ela começaria aqui em cima, de acordo com aquele outro referencial, tu faria as mesmas medidas e tu ia perceber um gráfico muito mais parecido com esse daqui. A inclinação vai ser igual. Por quê? Porque a inclinação vai te dar o quanto que se desloca de posição no tempo. Ou seja, a inclinação vai te dar uma relação com a velocidade. Como tanto aqui na escolha do primeiro referencial quanto do segundo a velocidade é a mesma, que é 2 metros por segundo, então a inclinação tem que ser igual. Mas eles começaram de posições diferentes e tudo bem. Tá, professor, e se eu escolhesse um referencial onde a posição inicial fosse negativa? Por exemplo, menos 2. Não tem problema, o teu gráfico começaria aqui, da posição menos 2. E aí o teu gráfico seria traçado uma coisa assim, com a mesma inclinação dos demais. Beleza? Já o gráfico de velocidade, naquele caso, eu não comentei, mas um referencial ele precisa de uma origem, de uma direção e de um sentido. Então aquele probleminha era óbvio que a gente estava trabalhando na direção horizontal. Como o carrinho ia para a direita, a gente inconscientemente colocou para a direita como sentido positivo. Poderia ser assim ou não. Então, assim, se eu definir o referencial para a direita, sentido positivo, tudo que se move para a direita se move para o sentido positivo. Então, a nossa velocidade seria de mais 2 metros por segundo. E aqui esse gráfico ele é um pouquinho sem graça, porque o que acontece? O tempo vai passando, mas a velocidade continua sempre a mesma, que é sempre o 2, por isso um MRU, tá? Principal gráfico, então, os principais gráficos do MRU seriam assim. Sempre um gráfico de posição e tempo vai te dar uma reta com inclinações diferentes, que vão te dar velocidades diferentes, e o gráfico de velocidade no tempo vai te dar uma reta sem inclinação, justamente porque a velocidade não varia, tá? Tá, professor, mas aí tem uma outra dúvida. Eu fico muito em dúvida quando, por exemplo, o problema me diz ou eu encontro uma velocidade negativa. O que significa uma velocidade ser negativa? Olha, acabei de comentar a questão do referencial. E aquilo eu comentei também. Posição, velocidade e aceleração são grandezas que dependem do teu referencial. Então elas podem ser positivas ou negativas. Tá, mas de novo, o que é uma velocidade negativa? Eu não consigo trazer isso para o meu dia a dia. Porque assim eu penso, a menor velocidade que a gente pode ter é 0. E aí eu vejo lá no velocímetro do carro, do ônibus, por exemplo, que eu só tenho velocidades positivas. Muito bem. E se eu dissesse assim, ó, e se nosso carrinho se movesse assim? Pessoal, agora ele está indo para a esquerda. Tá, mas ele está indo para uma velocidade de 2 metros por segundo para a esquerda. Tá. E se agora eu fizesse, tapasses daqui e te perguntasse, olha, eu vi um carrinho se movendo com uma velocidade de mais 2 metros por segundo. E eu ia te perguntar, ele está se movendo para a direita ou para a esquerda? Tu não saberia. Mas a gente poderia dizer o seguinte, olha, vamos considerar um referencial assim. Tudo que aponta para a direita, positivo. Tudo que é para a esquerda, negativo. Então vamos lá. Eu vi um carrinho se mover com uma velocidade de mais 2 metros por segundo. Em que sentido ele se moveu? Aí vai dizer, mais, então ele foi para a direita. Ou então assim, eu vi um carrinho se mover com uma velocidade de menos 2. Aí tu vai dizer,
a velocidade dele é 2 metros por segundo. Mas se é negativa, quer dizer que ele está indo para a esquerda. Ou seja, o positivo e o negativo da velocidade são relações com o teu referencial. Tá? Então depende do teu referencial. Ah, professor, poderia colocar para a esquerda positivo e para a direita negativo? É uma escolha tua, tá? Mas aí sempre tem que ter aquele acordo. Então, seja no enunciado ou quando for resolver uma questão, sempre diz, estou adotando para a esquerda como negativo ou para a direita como positivo, tá? Aí vai ficar bem claro os sinais da velocidade, tá? Muito bem. Sendo assim, poderia dizer, olha, o meu problema começou aqui de uma posição, vou chutar esse valor, vamos dizer, que começou aqui da posição 10. Um segundo depois veio para o 8, para o 6, para o 4, para o 2. Então tu repara que agora as posições estão diminuindo o seu valor. Posso ter posição negativa? Não tem problema. Se eu escolher como posição inicial 0, bom, um segundo depois, então é 2 para a esquerda. Então, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 metros. Posição também, assim como velocidade, depende do teu referencial. Podem ter valores positivos ou negativos. Tudo depende de onde tu escolhe o zero, a origem do referencial. É muito parecido com uma régua. Na régua que a gente tem os valores do zero e os valores positivos para a direita. Mas imagine que eu tenho uma régua para o lado de cá, onde eu teria o valor de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então isso aqui é parte da escolha do teu referencial, tá bom? Como é que ficaria um gráfico assim? Bom, se ele está regredindo, então vou pegar aquele exemplo. Vamos supor que ele partiu da posição 10. Da posição 10 e foi diminuindo 10, 8 e assim sucessivamente. Aí eu vou ter um gráfico muito parecido. Aqui eu não vou fazer o gráfico, mas simplesmente vou esboçar esse gráfico, que significa então não colocar os valores, mas só mostrar como que esse gráfico ficaria. Ficaria um gráfico assim, ok? Como é que ficaria o gráfico de velocidade? Um gráfico assim, onde eu teria então um valor de velocidade menos 2 metros por segundo. Beleza? O valor da velocidade é 2 metros por segundo. Mas, de acordo com a escolha do meu referencial, a velocidade é negativa. E está tudo bem. Agora, para a gente começar a finalizar essa nossa videoaula, repare então, os gráficos que nós trabalhamos. Se eu tiver uma composição de gráficos assim, repare. Tá, professor, como é que eu vejo que esse gráfico está ligado com esse? Eu olhando para cá, eu vejo que a velocidade ela é positiva. Se a velocidade é positiva, então eu tenho que ter uma reta com uma inclinação positiva. Beleza? Tá, professor, e se eu tivesse uma coisa assim? A mesma ideia. Onde é que tem muita gente que se engana? Vai dizer assim, bah, professor, começa aqui do zero, ó, então a velocidade é zero. Mentira. O que começa do zero? A posição inicial começa do zero. Mas ele tem uma velocidade. Como é que eu posso te provar que ele tem velocidade? Se tu imagina que lá no zero, na posição zero, ele estava parado, a gente está trabalhando com MRU. Então, se ele está parado, ele vai continuar parado. Então, não pode começar a se mover. Então, desde o início, ele já tem que ter uma velocidade. Ok? Lembrando, o início não é do momento em que ele começa o movimento. É o momento que tu liga o cronômetro. Então lá, pega aquele slide que a gente fez lá, o carrinho se mover. O carrinho já vinha se movendo. Quando ele passou aqui, liguei o cronômetro. Então, é aqui que eu começo a contabilizar o movimento. Mas o carrinho já estava se movimentando antes, ok? Eu só estou querendo analisar essa parte do movimento. Então, aqui eu percebo, reta com uma inclinação tem velocidade. Ah, se a reta tem inclinação positiva, como? Aqui, aqui ou aqui, reparem, a velocidade é sempre a mesma, porque eu tenho sempre a mesma inclinação e é sempre positiva. O que muda é por que antes começou aqui, aqui e aqui o nosso gráfico? Porque vai depender da origem, da posição, do referencial que tu for escolher. Se eu escolher que no início a posição é positiva, ok. Se for zero, ok. Se for negativa, ok também. Então depende da escolha do teu referencial. Agora, e se eu tiver um gráfico assim? Existe inclinação, existe velocidade, mas a inclinação ela é negativa, o que vai nos dar uma velocidade negativa. Mesmo esquema. Importa a posição no início? Não, pode começar aqui de um valor positivo, pode começar da posição zero, pode começar de uma posição negativa, não importa. A inclinação ela é negativa, velocidade negativa. Com isso, nós fechamos então, aqui está o esquemão de tudo que a gente trabalhou. Gráficos no movimento retilíneo uniforme.
posição no tempo e velocidade. Faço aqui uma correspondência. Se o nosso gráfico de posição no tempo tiver inclinação positiva, isso significa que a gente tem uma velocidade positiva. Se o nosso gráfico tem uma inclinação negativa, velocidade negativa. E se ele não tem inclinação, quer dizer que ele não está mudando de posição, então ele está parado. Ok? Muito bem, isso daqui então é um grande resumo da nossa videoaula. Espero que tu tenha gostado e se tu ficou com qualquer dúvida, pode fazer tua pergunta aqui nos comentários ou nas redes sociais, tá? Fique bem à vontade que eu tô aqui para te ajudar, ok? Se tu gostou desse vídeo, te convido a curtir o nosso canal e compartilhar com os teus colegas, tá bom? Sou o professor Freza, fico aqui e até a próxima videoaula.